E o que você acha disso, assim? Do que foi perdido realmente ou se era necessário esse movimento? Eu acho que era necessário. E assim, isso me leva a uma outra discussão. Se a astrologia é ciência ou não. E como que a gente qualifica esse conhecimento. Para mim, a astrologia não tem nada de científico. Não tem comprovação científica, não tem estrutura científica. Se a gente for pegar a ideia grega de conhecimento episteme, os gregos tinham vários tipos de conhecimento. Esse conhecimento científico que a gente conhece hoje, que a gente nomeia hoje, é o episteme. O conhecimento baseado em provas, em comprovações, em estruturas argumentativas. A astrologia é episteme? Não, não é. Astrologia é arte. Astrologia é um outro tipo de conhecimento. E aí, fazer algumas observações. A ciência, ela é a grande conquista da civilização. Nós não dá para pensar a civilização humana sem a ciência. O conhecimento científico estrutura o nosso ser. Não dá mais para você pensar a civilização sem a ciência. Porém, a ciência não é o único conhecimento humano. A ciência dá conta de uma parte importantíssima. Ainda principalmente hoje a gente tem que reafirmar o papel da ciência, mas ela não diz tudo sobre a condição humana. Ela não diz tudo sobre o homem. Como eu falei, que a ciência ela pertence ao que os gregos chamavam de episteme. Mas os gregos tinham outros nomes para outros conhecimentos. Por exemplo, nous, que era o conhecimento intelectual intuitivo. Aquilo que você saca a partir de um núcleo básico. Aquilo que vem como uma intuição intelectual. Você tinha um outro tipo de conhecimento que é a techné, que é o conhecimento do saber fazer, do conhecer a partir do fazer. Então veja, a astrologia, quando eu tiro a astrologia da mão da ciência, eu não estou nem falando que a ciência não tem todos os aparatos de conhecimento, como eu também não estou falando que a astrologia não pertence a um grau de conhecimento humano. O que eu estou querendo dizer é que são outros materiais. A astrologia, se eu coloco a astrologia na arte, eu estou falando que a astrologia é interpretação, ou nous grego, uma intuição que pega o princípio, mas ela não é demonstrável. Então, assim, eu não coloco a astrologia atrelada necessariamente a provas que a ciência tem que ter. Eu coloco a astrologia mais no campo da conquista da interpretação. Aquilo que eu falei, o homem arcaico, ele olha para o céu em busca de significados. A astrologia é a arte de dar esses significados. Então, ela não consegue trabalhar com a demonstração, mas ela consegue trabalhar com as inter-relações. Ela interrelaciona situações humanas, ela está mais próxima da sincronicidade, vista através do ponto de vista junguiano, né, do que da ciência. Certo. E hoje, como o mundo está formatado e acho que a ciência, os processos mais palpáveis, racionais, né? A necessidade do ser humano precisar de respostas talvez mais concretas, isso incide como na astrologia? Eu estou dizendo aí como isso incide na astrologia para o público, vamos dizer assim. Existem dificuldades grandes nesse sentido? Dela estar descolada, como você falou, do que é chamado de ciência, estritamente. Quais são as consequências disso? Bom, com o que a astrologia trabalha? Qual é o material da astrologia? A astrologia trabalha com sentido. A astrologia, ela busca dar sentido ao tempo. Então, o que ela pega? Ela pega o momento, ela qualifica o momento. Só que essa qualificação do momento, ela não tem comprovação
factual, ela não tem comprovação física, ela não tem comprovação demonstrativa. Ela apela para um outro tipo de conhecimento para o homem atual, que é o debate sobre si mesmo. A única comprovação que eu tenho como astrólogo é sentar na frente de alguém e falar: vamos debater você, vamos conversar sobre você. E aí me vem duas palavras que a gente não pensa que tem um fundo astrológico, mas tem. Eu queria falar de duas palavras. Uma, desejo, e a outra, consideração. Considerar. Para mim, a astrologia é uma arte, como eu falei, é a arte de significar o tempo. E quando eu estou na frente de alguém para fazer a interpretação do mapa, tudo, eu penso da seguinte forma: olha, por que você não considera essa possibilidade sobre você mesmo? Considere isso. A palavra considerar vem do latim considere, que quebrando dá conjunto, sidérios, astros. A palavra considerar é: leve em consideração os astros, junto com os astros. Levante essa possibilidade. A ideia de considerar é: escute o que os astros têm a dizer. Então, a ideia de um mundo muito formatado hoje, a gente trabalha com, ou a gente pensa, certezas absolutas. Isso é aquilo, e a gente não leva em consideração outras possibilidades. Se você pegar essa palavra considerar, considere outras possibilidades do que as suas certezas absolutas sobre você mesmo. Eu acho que esse é o papel da astrologia hoje em dia, quebrar essas certezas muito fechadas, essa polarização. A astrologia, ela é uma possibilidade de interpretação. E aí da palavra desejo também. Desejo vem de desidérios, de separado, sidérios, astros. A palavra desejo vem do ausência dos astros, quando os astros não estão mais ali. A ideia de desejo, e aí que muito interessante, é aquilo que lhe falta. Eu só desejo o que eu não tenho. Então, se você imaginar que você nasceu num determinado momento, né? E aquele determinado momento marca a posição dos astros, enfim, marca o teu mapa. Instantes depois, teu mapa já não é mais aquele. A tua lua já saiu daquele grau exato. Um dia depois já não é mais. Você concorda comigo que o teu momento do teu nascimento é a marca do que você é, mas também a ausência do que você é para toda a tua vida? E você quer retornar aquele momento como uma marca essencial da tua individualidade? Esse é o grande desejo que a astrologia propõe. Você voltar a ter um momento de autonomia inicial, teu primeiro suspiro, quando você era você com nenhuma interferência. Você estava ali entregue com toda a potencialidade que viria a ser você. A partir dali, a tua vida vai ser voltar ao desejo inicial, esse desejo da falta. Então o mapa natal pode ser também um desejo daquilo que eu tenho que me tornar, mas que uma vez eu já fui. O retorno a mim mesmo. Então, quando eu penso nos dias de hoje, com todo mundo muito convicto das suas posições, com todo mundo com os desejos muito líquidos, com um desejo descartável, eu acho que a astrologia tem a contribuir com considere outras possibilidades sobre você mesmo e deseje voltar a você mesmo. Uma proposta de desejo, de autorreferência, aí no caso uma boa autorreferência, aquilo que se perdeu de você mesmo. Então os astros estão nas palavras também, hein? Mais do que a gente imagina. No desejo, na consideração. Eu acho que é isso. Acho que colocar a astrologia... Se a astrologia ela não é ciência, a astrologia ela é um conhecimento que tem muito a dizer, que tem muito a falar. O mapa natal, que é o que a maioria das pessoas entra em contato com a astrologia, é uma possibilidade, considere essa possibilidade de você retornar a você mesmo.
Vê o seguinte, o momento. Você tem vamos pensar no tempo como uma totalidade. O tempo existe como uma potencial de totalidades. Mas naquele momento que você nasceu, naquele exato momento que você nasceu, é como se você fosse a condensação desse tempo total. O momento exato do nascimento, o primeiro grau de autonomia, é a marca do indivíduo nesse tempo total. O que é o momento? É a potência da totalidade. Porque se você pensa na eternidade, em todos os tempos, você não consegue ter qualidades, você não consegue ter... porque qualquer tempo vira um grãozinho de areia no universo. Exatamente. Né? Quando você pega um tempo único, naquele exato momento, e você qualifica, você tem, a partir de uma parte, a possibilidade do pertencimento como um todo. O mapa natal é isso. O mapa natal é aonde o indivíduo é plasmado a partir da eternidade. A eternidade se formata e dá ao indivíduo. E esse momento tem qualidade. A astrologia vai estudar, o estudo da astrologia é exatamente esse. As qualidades do tempo que se condensaram naquele indivíduo. Por isso que é fundamental, estou entendendo aqui, para fazer um mapa natal, ter a data e o horário do nascimento, é isso? Fundamentalmente. Fundamentalmente é o ponto, são as duas informações necessárias para que comece. Exatamente. Então vamos a data, dia, mês, ano, hora e o local de nascimento, porque isso te torna o ponto individual do tempo. O local, a cidade. A cidade de nascimento. Porque veja, é uma coordenada, é como se você tivesse o seguinte, você tem toda a eternidade aqui, todo o tempo, o macro tempo que os gregos chamavam de aion, o tempo total, sem começo, sem fim, o tempo total. Esse tempo total, ele é o tempo de todas as possibilidades, mas ele precisa ser concentrado num ponto para ele poder ter forma. Então, naquele lugar, naquela hora, o tempo se fez indivíduo. E aí a gente tira uma foto daquele tempo total. Essa foto é o mapa astral. Essa foto é o mapa do indivíduo. Essa foto é o indivíduo encarnado. E ali ele tem toda a potencialidade que esse tempo total tinha. Ele tem toda essa potencialidade de se tornar algo a partir daquele ponto. Deu para entender? Ficou? Deu para entender. O mapa, o indivíduo é a potência do tempo encarnada. E aí a gente vai ler esse tempo. A astrologia, ela possibilita exatamente através dos símbolos, através de uma técnica, você qualificar aquele tempo. E aquele tempo é você. E aí, assim, caindo no campo, a partir disso, mais prático no sentido, por exemplo, eu faço meu mapa natal. Mapa astral e mapa natal é a mesma... Tanto faz. Tá. A partir daquilo você, como você falou, tira uma foto, né, daquele momento. O que aquilo diz sobre mim, e isso continua ao longo do tempo, aquelas informações iniciais para o resto da existência, elas têm essa importância para os desdobramentos da vida e as interpretações durante, por exemplo, um atendimento. Porque eu nasci há 49 anos, hoje eu estou aqui, né? Como que você faz, ou a astrologia entende o desenvolvimento a partir daquele mapa natal com o hoje, assim? Então vamos lá. Não sei se eu consegui. Consegui? Ótimo. Então vamos lá. O indivíduo é o tempo concentrado num ponto. E desse ponto nós temos uma foto que é o mapa natal. Então a gente parte do princípio que o material básico da astrologia é o tempo e a sua relação com o próprio tempo. Óbvio que o tempo concentrado do indivíduo na hora do nascimento, e aí só é importante dizer uma coisa, a astrologia tem duas condições básicas, duas metas e duas condições. Primeiro é a consciência. Qual é a função de um mapa natal? Trazer a consciência sobre si mesmo. Não que ele crie a consciência, mas ele considera uma possibilidade de formatar também uma consciência. Tá.
Mas tem um conceito que ainda é mais importante, que é autonomia. Por que o mapa não é tirado na concepção, numa possível concepção, ou durante a gestação? Por quê? Porque o respirar é o teu primeiro ato de autonomia. Então, a função principal da astrologia é te tornar autônomo. É você se bancar. É você se conhecer. É você tornar funcional aquela potência de autonomia que você tinha no primeiro respirar. Então, ali, naquele momento que você deu a primeira respirada, que você se tornou autônomo, você tem uma potência do que você pode ser. Não o que você vai ser, sim, mas uma potência. Sim. Porque a astrologia não é determinista. A astrologia considere essa possibilidade. Como fazendo uma analogia, uma semente, né? A semente, ela guarda todo o potencial possível daquela espécie. Se ela vai virar a melhor árvore, ou a produtiva ou não, vai depender de outros fatores. Né? Exatamente. Então, veja, aquele momento, você é potência. Agora, você vai precisar do mesmo fator que te gerou para te desenvolver, tempo. Então, o tempo vai incidir, a partir daí, como o campo da experiência. Essa potência precisa de tempo para se tornar experiência, para se tornar consciência e para você ver se você vai viabilizar aquela potência ali. Então, a partir daquele momento, você sempre vai se referir ao seu mapa do lugar onde você está. Você nasceu ali naquele ponto, mas você não está mais naquele ponto. Você está nesse ponto do tempo. Esse ponto do tempo tem outra característica, tem outros movimentos, tem outras estruturas. Como desse lugar eu olho esse lugar? Porque entre aqui e aqui existiu a experiência, existiu consciência. Eu não sou mais o mesmo. Uhum. Mas como que eu vou realizar a potência daqui, sendo que agora eu sou outro? É isso que trata a astrologia. Os ciclos, a transformação que os arquétipos passam para poder realizar a potência inicial. Então, não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta. É que é um assunto complexo, né? Então é o seguinte, mas você está conseguindo. Eu não sou mais o mesmo, mas permaneço o mesmo enquanto potência. Então, é o tempo que a experiência vai transcorrer, que eu olho para a referência do que eu era e que eu proponho que caminhos aquela potencialidade vai acontecer. Então, sempre, o tempo é o espaço do símbolo numa consulta astrológica.